Esse é um documentário comemorativo do aniversário de 80 anos do meu pai, pastor José Pereira da Silva, que contará um pouco da sua vida, das suas realizações. A história que será contada por mim e por minha família é uma história que vale a pena ser assistida, pois é uma história de milagres, de superações e de exemplos para todos nós. É uma história que tinha tudo para dar errado. Nascido numa família pobre, sem recursos, no interior do Ceará, e além disso, esse mesmo homem ainda se envolveu com más companhias, com vícios, brigas e um ambiente propício para o completo fracasso. Tudo levava a uma vida sem perspectiva, uma vida de fracassos, até que esse homem se encontrou com Jesus. Aí a história foi mudada. O destino foi mudado e este homem se agarrou com Deus e Deus fez grandes coisas através dele. Assim como diz a palavra de Deus, no capítulo 4, versículo 16 do evangelista de Mateus, ele diz: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região de sombra e morte, a luz raiou. Foi isso que aconteceu com o pastor José Pereira. Ao se encontrar com Jesus, a luz de Deus raiou em sua vida. O pastor José Pereira da Silva nasceu em 26 de dezembro de 1926, na cidade de Pacatuba, no interior do estado do Ceará. Um dos 7 filhos do senhor Abel Pereira da Silva e Maria Belo Monteiro da Silva. Cresceu em um ambiente de pobreza e dificuldades, em parte devido à seca que afligia a região em que morava, e também por fazer parte de uma família numerosa e sem recursos, e principalmente por não conhecer a Deus. Quando havia seca ou a colheita se perdia por falta de chuvas, muitos passavam fome e até dificuldades. Mas o senhor Abel, movido por Deus, saía em busca de recursos para sua família. A solução era a pesca no açude da cidade, ou a caça nas florestas tropicais de Pacatuba. Quando se dirigia ao açude, o senhor Abel sempre encontrava algum compadre que o desestimulava, dizendo: não adianta, Abel, passamos o dia todo pescando, mas não pegamos nada. Mesmo diante da informação negativa, o senhor Abel prosseguia e, ao lançar a rede, sempre conseguiu pegar alguns peixes que até parecia estar esperando por ele. E era isto o que saciava a fome de sua família. Hoje, o pastor José Pereira da Silva reconhece que mesmo naquele tempo o Senhor já cuidava de sua família. Mesmo em meio a grandes dificuldades, o pastor José Pereira da Silva teve uma infância e adolescência feliz, mas foi na sua juventude que as coisas começaram a mudar. Foi quando se envolveu com más companhias e vícios. Inclusive,
Este pastor José Pereira da Silva, que hoje é um grande construtor de igrejas, naquele tempo, na sua juventude, servia a Igreja Católica como coroinha e, sob as ordens do padre da cidade, organizava turmas de jovens para apedrejarem a igreja dos crentes. Diversas vezes, o jovem José Pereira apedrejou e vandalizou a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de um certo pastor Odilon Issacarã. Mais uma vez, o pastor José Pereira reconhece a misericórdia e a longanimidade de Deus para com a sua vida. Em 1944, foi para a capital, Fortaleza, onde se alistou e serviu o exército durante um ano, ficando muito entusiasmado com a vida militar. Mas, ao final do serviço militar, foi obrigado a sair da corporação, onde teve uma grande decepção, pois esperava muito continuar no exército, e por um desígnio de Deus foi dispensado da corporação, trazendo-lhe muita tristeza e indecisão. Voltando para sua cidade natal, continuou a se envolver em confusões, e este foi o motivo que o obrigou a fugir da cidade, pois a sua vida corria muito perigo. A solução seria fugir para a cidade de São Paulo, onde já vivia um irmão, e em 1948, junto com um amigo, mudou-se para a cidade de São Paulo. A viagem foi feita com muitas dificuldades, pois não tinha dinheiro para comprar a passagem direto para São Paulo. E a solução foi fazer um trajeto cheio de rotas e percursos alternativos, onde andou de carona, em caminhão, pau de arara, de barco a vapor, ônibus, trem e às vezes até andando. Na vida do meu pai há muitas histórias engraçadas, com um fundo triste, mas que o resultado final é um resultado vitorioso, como a vinda dele para São Paulo. Ele veio de caminhão de pau de arara, ele veio de ônibus, ele veio de navio, dentre elas, no navio, foi quando ele precisou, porque já tinha acabado todo o seu dinheiro, trocar o cinto que segurava a sua roupa, o seu corpo, por um cacho de banana para poder se alimentar. E Deus o honrou, porque hoje, além de matar a fome de muitos, com a palavra de Deus, ele alimenta muitos, materialmente também. Em 1948, finalmente chegou na grande metrópole de São Paulo, na estação de trem do Brás. Cansado e faminto, parou em uma banca de frutas e, ao narrar a sua história de retirante nordestino, o vendedor muito se comoveu e deixou que comesse frutas sem pagar até saciar a sua fome. Foi uma outra grande provisão de Deus para a sua vida. Ao chegar em São Paulo, foi recebido por seus irmãos e foi morar com eles na casa de amigos. Trabalhou em diversos empregos, principalmente como servente de pedreiro e como pedreiro. E em 18 de agosto de 1948 entrou para a Força Pública, atual Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde seguiu carreira, servindo na segurança do Estado. Neste tempo, morava no bairro de Guaianazes, e para ir ao trabalho se utilizava do único meio de transporte que existia na época, o trem. Um dia, ao retornar de uma festa de militares da Força Pública, tomou o trem com destino a Guaianazes, e no mesmo vagão viajava a família de um sargento que também havia participado da festa. Durante o trajeto, fez amizades com o filho do sargento e vieram conversando até o destino final. E ao se despedirem, percebeu que o sargento tinha uma filha muito bonita. Quando encontrou novamente o filho daquele sargento, lhe disse que havia gostado de sua irmã e que gostaria de se casar com ela. Mas o irmão lhe respondeu: "Nós somos crentes e para você casar com a minha irmã terá que se converter também." O testemunho daquela família e daquela jovem
chamaram a atenção do soldado José Pereira, pois havia algo de diferente em seus rostos e em suas vidas, o qual ele não entendia. Como podia serem tão felizes, morando em um bairro da periferia e, além disso, não terem recursos? O exemplo da família do sargento Francisco Lopes foi muito marcante para o pastor José Pereira, e foi a sua família que, pela primeira vez, falou para ele acerca do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Convidado pela jovem Erundina, assistiu um culto na Assembleia de Deus pela primeira vez e, ao ouvir a palavra de Deus, foi tocado pelo Espírito Santo. Não obstante a sua decisão de já aceitar a Jesus, a grande decepção foi quando o pastor lhe disse que a sua decisão não era genuína, pois ele estava interessado em namorar com a irmã Erundina. A solução encontrada foi aceitar a Jesus e congregar na igreja metodista. E foi lá que, após firmar os pés no Evangelho, que o seu sogro aceitou o pedido de namoro, pois o irmão José Pereira da Silva vinha apresentando frutos de arrependimento. Após rápido namoro e noivado, o casal José Pereira da Silva e Erundina Souza da Silva se casaram em 10 de abril de 1954, e esta união foi abençoada e aprovada por Deus. Contrariando a todos que diziam que meu pai só se converteu para se casar com a minha mãe, recentemente ele cumpriu 52 anos de ministério e 50 anos de casado. No ano seguinte, o casal resolveu ter filhos, e foi quando passaram pela primeira grande prova de suas vidas. Após realizarem os exames pré-nupciais, um médico deu o triste resultado: o casal não poderia ter filhos, devido a uma incompatibilidade do tipo de sangue. Além disso, o médico disse que, com muita sorte, conseguiriam ter apenas um filho, e os demais deveriam ser evitados, pois se nascessem, nasceriam com problemas congênitos seríssimos. O irmão José Pereira e a irmã Erundina então passaram a buscar a Deus em oração, pois criam que o médico dos médicos, Jesus, poderia resolver o problema. Mas após o nascimento da primeira filha, Dalete, veio a prova de fogo, a mais difícil, pois esta nasceu e veio a falecer em seguida. O desespero quase tomou conta da jovem senhora, juntamente com seu esposo, irmão José Pereira da Silva. Porém, não desanimaram e passaram a buscar mais a Deus. O exemplo bíblico de Ana, que era estéril, mas que Deus lhe concedeu muitos filhos, serviu de exemplo para o casal. Confiando na promessa de que eles serviam ao Deus do impossível, não procuraram mais a ajuda da medicina, pois ela havia decretado que era impossível o casal ter filhos, e o milagre aconteceu. A segunda filha, Regina, nasceu perfeita e com saúde, e logo vieram os outros filhos, para a confusão da medicina e para provar que Deus é realmente o Deus do impossível. Todos nasceram perfeitos, e com saúde veio o Jonatas, o Oséias, a Esther, o Eliezer e a Raquel. Deus deu ao pastor José Pereira da Silva uma família abençoada, e hoje todos são formados e servem a Deus. A irmã Erundina é a dirigente do Círculo de Oração da Sede. Também há entre eles 2 pastores, pastor Oséias Pereira da Silva, que serve a Deus como missionário na Colômbia, e o pastor Eliezer Pereira da Silva, que é o copastor em Itaquera. Também a irmã Regina é a diretora da IBF e também dos adolescentes. A irmã Raquel é a dirigente do Círculo de Oração e esposa do pastor Flávio. A irmã Esther é corista e ainda mais conta com a cooperação dos netos, dos genros e das noras, que fazem parte da orquestra musical do nosso setor, a de Belém, setor 9. A dedicação e o carinho que os meus pais sempre tiveram com os filhos
com os netos, a preocupação, o amor, é algo assim muito profundo, algo muito marcante. E eu me lembro que lá em Guaianazes, na primeira casa em que nós moramos, havia um grande quintal. E nesse quintal, ele era feito assim de caquinhos de cerâmica e de cor vermelha. Então meu pai tomou alguns caquinhos amarelos e formou o nome de todos nós, com uma cerâmica diferente, destacando. Então escreveu Eliezer, Raquel, Esther, Regina, Oséias, Jonatas. Aparentemente foi uma coisa banal, mas analisando hoje eu concluo que foi muito significativo, pois eu acho que todo dia pela manhã, quando ele saía para o trabalho, visualizava todos os nossos nomes e se lembrava que tinha que dar o melhor para a sua família. A vida ministerial do pastor José Pereira da Silva começou cedo. Logo após aceitar a Jesus e se casar, iniciou seu trabalho como obreiro na casa do Senhor, trabalhando no evangelismo, cantando no coral e auxiliando um pastor. Mas um dia, ao ouvir falar sobre o batismo com o Espírito Santo, interrogou o pastor da igreja metodista, e este lhe disse que isto havia sido só para o tempo dos apóstolos. O pastor Pereira não se conformou e um dia, ao passar na frente da igreja Assembleia de Deus, ouviu os irmãos falarem em outras línguas e ficou maravilhado. Então conversou com sua esposa e mudaram novamente para a Assembleia de Deus em Guaianazes, pois o pastor que os havia excluído tinha sido tirado. Logo iniciou a sua cooperação, sob a orientação do pastor Jasson, pastor Luiz Ferreira e posteriormente auxiliando o pastor Jairo Bartolomeu da Rocha. Logo foi designado para dirigir o trabalho da congregação da Passagem Funda e depois do Jardim São Pedro. A rápida expansão e o crescimento que Deus deu ao trabalho levou ao reconhecimento do ministério. E então, o pastor presidente Cícero Canuto de Lima o separou para o presbitério. Após servir ao Senhor durante 16 anos em Guaianazes, o pastor Cícero Canuto de Lima o designou para a supervisão do trabalho em Itaquera. Le faltava una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña. O pastor José Pereira da Silva chegou em Itaquera no dia 13 de novembro de 1970, substituindo o então pastor Alfredo Augusto Joaquim. Foi empossado pelo saudoso pastor Cícero Canuto de Lima como supervisor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no bairro de Itaquera. A congregação de Itaquera, nesta época, contava com aproximadamente 300 membros e tinha apenas um templo construído e algumas congregações funcionando em salões alugados. Passados 36 anos, podemos dizer com toda certeza que Deus se agradou do seu ministério e deu crescimento ao setor de Itaquera. Assim como Paulo declarou em 1 Coríntios 3, versículos 6, 7 e 8, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Podemos dizer que o pastor José Pereira da Silva, assim como Paulo, semeou, os fiéis cooperadores que o acompanham regaram, e Deus deu crescimento ao setor de Itaquera. Em 36 anos, há em Itaquera aproximadamente 6.000 membros.
30 templos próprios construídos e 5 alugados. Um prédio da Escola Teológica e extensão da FAESP, construídos em sua gestão. A buscarlas van, y cuando las hallan, las traen a el camino, oh, al camino bueno, la verdad y la vida, que es Cristo el Señor. Jesús es mi buen pastor. Las 99 dejo en el aprisco. Y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo y temblando de frío. Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Gracias, Señor. Tú me has dado la vida y la luz. Me recogiste y me diste tu amor. Há canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus que me chama, vem em mim obter a paz que eu ganhei na Idealizou e criou em Itaquera a Escola Bíblica de Férias, que anualmente, durante a segunda semana do mês de janeiro e a segunda semana do mês de julho, reúne cerca de 5.000 crianças para as ensiná-las no caminho em que devem andar, no caminho do Evangelho, ensinando os rudimentos da Palavra de Deus e os bons costumes. Projeto este que foi reconhecido pela sociedade paulistana como um importante trabalho social. E esta, como reconhecimento, concedeu-lhe através da Câmara Municipal de São Paulo, no ano de 1996, o título de cidadão paulistano por relevantes serviços prestados. Convido agora o nobre vereador Levi Rufino a fazer a entrega do título de cidadão paulistano ao pastor Dr. José Ferreira da Silva.
Normativo número 8695, concede ao Dr. José Pereira da Silva o título de cidadão paulistano. Palácio da Anchieta, 12 de dezembro de 1995. Segue sendo assinado. É grande minha alegria, atribuo isto à bondade do meu Deus, que despertou no meu ouvido, nobre vereador Levi Rufino, o interesse em propor aos seus nobres pares o assento nesta comuna, tal deferência, tendo sido distribuído por todos com a votação favorável. Também idealizou e criou a banda infanto-juvenil Pastor Cícero Canuto de Lima, uma corporação voltada ao ensino musical de crianças e adolescentes. A banda infanto-juvenil Pastor Cícero Canuto de Lima tem formado centenas de jovens músicos, que hoje louvam ao Senhor em inúmeras bandas e orquestras de diferentes igrejas, bem como em importantes orquestras e bandas musicais seculares. O pastor José Pereira da Silva tem tido uma importante atuação no ministério de nossa igreja, ocupando cargos na diretoria como primeiro secretário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém em São Paulo, capital, durante 30 anos, e também como membro do Conselho Consultivo e presidente do Conselho de Ética da CGADB. O seu trabalho ministerial foi reconhecido e honrado pela CGADB, e esta lhe concedeu recentemente 2 homenagens de mérito e excelência ministerial: a Comenda Bergen Wingren e o diploma do Jubileu de Diamantes da CGADB. A mesa diretora, ela tem, irmãos, uma medalha que nós chamamos a Bergen Wingren, que é a mesa da Convenção Geral, e a medalha do Jubileu de Diamantes da nossa Convenção Geral, dos 75 anos da Convenção Geral. E nós queremos, nesse instante, irmãos, entregar para o pastor José Pereira da Silva. Glória a Deus. Irmão Pereira é um companheiro conhecido de todos nós. Nós estamos juntos, cooperando aqui no Belém, 51 anos, glória a Deus. E quem conhece o pastor Pereira é esse homem. Ele está um pouquinho mais velho, mas isso é por causa do frio em São Paulo. Mas é o mesmo Pereira, soldado, batalhador, leal, companheiro, que tem estado conosco no nosso ministério e também na diretoria da nossa igreja. Desde quando nós chegamos aqui na mesa diretora, que ele está conosco. Pastor Pereira, irmãos, ele hoje é o presidente do Conselho de Ética da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Pastor Jessé, você, por gentileza, leia aqui este diploma. Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Medalha Bergen Wingren. É conferida a José Pereira da Silva, a Comenda Bergen Wingren, pela mesa diretora da CGADB, no uso de suas atribuições e com base na RMD 051/2001, pelos relevantes serviços prestados à Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. Rio de Janeiro, RJ, 4 de abril de 2005, Moisés Rodrigues, secretário, José Wellington Bezerra da Costa, presidente. Era para ter sido entregue naquela data da IGEA no Rio, mas
o pastor Zé Wellington solicitou que fosse entregue aqui na própria igreja do pastor Zé Pereira. Eu queria pedir, irmãos, para que o pastor Wellington Júnior, que é o presidente do conselho da nossa casa publicadora, para que ele fizesse a entrega deste diploma e da medalha ao pastor José Pereira. Muito bem. Glória a Deus. Merece uma salva de palmas, irmãos? Amém. Glória a Deus. Quando eu iniciei os meus estudos no curso ginasial, na época, nós estudávamos latim. É possível que algum dos senhores lembram-se disso, né? 4 anos. Cui honorem, honorem, cui temorem, temorem. Né? Aleluia. Glória a Deus. Tá bom. Amanhã vocês podem procurar essa foto no Estadão de São Paulo. Na área profissional, também Deus abençoou o pastor José Pereira, pois seguiu carreira na Polícia Militar, galgando os postos de sargento, tenente e capitão, tendo sido recentemente promovido ao posto de major, pelos excelentes serviços prestados à corporação. Em 1976, concluiu o curso de Direito na Universidade Brás Cubas. Também se formou em Letras e Pedagogia, mas foi na área do Direito que teve a sua maior atuação, obtendo especializações em faculdades do Brasil e também no exterior. Em 18 de janeiro de 1988, obteve especialização em Organização Judiciária e Competência na Universidade de Sorbonne, Paris. Em 12 de janeiro de 1989, obteve especialização em Direito Constitucional, Direito Civil e Direito das Empresas na Universidade de Coimbra, em Portugal. Em 6 de janeiro de 1995, obteve especialização em Direitos Humanos e Habeas Corpus e Crime do Colarinho Branco no King's College of London, Londres. Ele sempre nos disse que a herança dele para nós seriam os estudos. E ele provou isso para nós, primeiro dando exemplo. Como retirante nordestino, chegou em São Paulo, como já foi narrado. Depois de 40 anos começou a estudar e fez 3 faculdades, 10 especializações, sendo 5 delas no exterior, sendo uma em Sorbonne, que é considerada o berço da cultura mundial. Entre essas faculdades que ele cursou, uma delas, as aulas eram só aos sábados, mas ele fazia questão de ir terça e quinta lá. E nós brincávamos com ele dizendo que ele ia ser expulso, de tanto que ele queria estudar. Creio que o mais bonito disso tudo foi que durante todo o seu tempo estudando, deu bons exemplos. Sempre foi citado como uma pessoa de testemunho, como um cristão verdadeiro. E isso dito não por ele, mas por seus pares, seus colegas que viam nele o exemplo e sempre procuraram aconselhar-se com ele. Seu exemplo tem atravessado gerações, pois hoje os seus netos fazem questão de seguir o seu exemplo. Nossa conclusão é que só Deus pode fazer isso, transformar um homem de um passado tão pobre e fazê-lo assentar-se entre os príncipes. Quero encerrar com um versículo que ele gosta muito de citar. Foi o Senhor quem fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. 80 anos de uma vida abençoada por Deus. Nós, os filhos, estamos felizes de poder estar reunidos neste dia para celebrar este grande acontecimento. Eu quero deixar aqui a minha expressão de gratidão a Deus pela vida do meu pai, o pastor José Pereira da Silva. Agradecer, Pai, pelo amor, pelo carinho, pela maneira que o Senhor nos levantou. Nós somos fruto da sua vida, da sua integridade, da sua lealdade, do seu amor pelo Senhor, de como tu nos inspiraste a amar a Deus
por em cima de todas as coisas. É tão bom poder apresentar aos nossos filhos, os seus netos, um homem que a vida foi entregada para honrar a Deus, para abençoar a família. E que bom que minha esposa Priscila, os meus filhos, a Michele, o Felipe, o Marcos, tenha essa bênção de Deus, de poder sentir o seu abraço, o seu carinho, como nós os filhos sempre tivemos. Estou agradecido pelo seu testemunho, pelos seus ensinamentos. Certa vez, quando conversava com o Senhor no particular e lembrava das correções, o Senhor disse uma palavra que o Senhor não me corrigiu nem uns 10% do que eu merecia, a causa de algumas coisinhas que a gente faz. Mas eu quero dizer, esses 10% de correção, Pai, foi suficiente para ensinar-me a amar a Deus, honrar a Deus, amar a minha esposa e os meus filhos, e continuar, e seguir nos passos que Tu nos ensinaste. Como missionário, tratamos ali na Colômbia, na cidade de Monteria, fazer não outra coisa daquilo que Tu nos ensinaste, daquilo que Tu nos mostraste. E trago também uma saudação dos irmãos de Monteria. Eles reconhecem o esforço da família, do Senhor, da mãe, de termos cedido para a obra missionária. Certamente, os seus ensinamentos ficarão guardados no nosso coração. Uma responsabilidade muito grande de poder levar para a nossa descendência tudo o que o Senhor nos ensinou. Não me resta mais palavras de dizer uma expressão comum aí fora, mas eu quero tirar ela do meu coração para entregar para o Senhor. Eu o amo muito, e o Senhor é o meu exemplo, é a minha inspiração, é o meu modelo. O Senhor é o meu herói. Parabéns, Pai. Deus o abençoe. Más. Mas el Dios de toda gracia